Olha, seja bem-vindo aos Bastidores Corpus Christi 2026. As entrevistas continuam de histórias inspiradoras. Mas antes, de falar aqui, com a Lavínia, eu quero pedir para você dar like, compartilha, entra aqui nas nossas redes, manda para todo mundo aí da sua comunidade, da sua paróquia, o seu grupo de oração, juventude, coroinhas, Pascom, aproveita porque olha, essas histórias de fato têm transformado também as nossas histórias e têm nos inspirado para vivermos e vivenciarmos o Corpus Christi Curitiba 2026. E que bom que você está aqui sintonizado, acompanhando tudo pelas nossas redes. Permaneça assim, desta forma, e veja os bastidores do Corpus Christi Curitiba 2026. Bom, seja muito bem-vinda. Já conversávamos aqui um pouquinho, a Lavínia Helena de Brito Sus, que também é advogada, viu? Olha, faz parte lá do famoso grupo da dona Lurdinha. Gente do céu, olha, essa mulher, nós vamos canonizar ela também, viu? Deus queira que um dia. Vamos, porque ela tem feito um apostolado do Corpus Christi. É o apostolado do Corpus Christi. São mais de 100 pessoas que estão lá no grupo. E você também faz parte, do Centro Cultural, não é? Isso, do Centro Cultural Igaraçu, que é da Opus Dei. Da Opus Dei. Exatamente. E como é que é a sua história, Lavínia? Eu falo Lavínia, eu penso também na cantora, né? Lavínia, todo mundo fala isso, né? Não. Tem a atriz, né? A Lavínia Vlaslak. Ah, sim, né? Atriz, né? Isso, que é daí que vem meu nome. É daí que vem o seu nome. Olha só, então os pais ali sintonizados, né? E por coincidência, exatamente no dia que eu nasci, dia 2 de junho, tem uma serva de Deus que se chama Lavínia. Ah, é? Olha só, tá vendo? A sinergia, né? Eu disse que tudo não é coincidência, né? É deucidência. É deucidência. É Deus presente em tudo, né? Mas como é que é a tua história? E a tua história com o Corpus Christi, Lavínia? A minha história de tapete de Corpus Christi, ela começa em 2021. 2021. Eu tinha feito uma transição, assim, de como eu professava a minha fé. Sempre fui católica de berço, mas fui batizada porque eu quis, porque eu insisti com o meu pai quando eu tinha 12 anos. Olha que bacana, você pediu, não, quero ser batizada na igreja. Foi encher o saco para entrar na catequese, depois enchi o saco para ser batizada, tanto que o meu batismo foi um dia antes da minha primeira comunhão. Foi no dia 10 de novembro de 2013, o meu batismo e minha comunhão foi dia 11 de novembro. Então o desejo já partiu do teu coração. Sim, uma encheção de saco lá desde o começo. Então, e depois de todos esses anos de caminhada, eu conheci o Centro da Obra em janeiro de 2020, de janeiro de 2020, e logo depois estourou a pandemia. Então fiz esse acompanhamento à distância, online por quase um ano. E depois disso, depois que voltaram, as participações presenciais, logo em seguida que eu fui, conheci quem hoje é a minha cunhada, que tem muitas histórias também de tapete, que foi quem me convidou depois para participar. Qual o nome dela? Gabriela Sus. Gabriela Sus, tá vendo a sua responsabilidade? Desde menina, com o tapete de Corpus Christi, e depois levou o irmão dela, que hoje em dia já é o meu marido. E depois que eu fui na época, e hoje em dia ela tá grávida, está casada e também ainda continua envolvida com tudo isso. Mas a minha história começa em 2021 com o chamado da Gabi de paraquedas. Basicamente, porque eu tinha acabado de começar a participar, não conhecia muita gente, tinha vindo desse sistema online de pandemia. E ela me chamou pra participar no dia. Ela falou assim, o que você vai fazer no dia do Corpus Christi? Eu falei assim, nada. É feriado, não tô fazendo nada. Exatamente. Ela falou assim, então tá bom, então a gente vai acordar às 5 horas da manhã pra gente se preparar e vamos fazer o tapete de Corpus Christi. Porque quem faz o tapete, quem organiza o tapete, pensa, não chega lá, 8, 9, 10, não, 5 horas da manhã, já tá acordando, preparando, trazendo as coisas pro carro. E é luva, potinho, tudo que você puder pensar, a gente, leva uma buchinha aqui, leva tudo que for ajudar, a gente às vezes leva régua de casa, alguma coisa pra gente conseguir fazer aquilo ficar o melhor que a gente pode entregar para Cristo. E aí vocês, começaram então, se organizar nesse dia. Ela te chamou um dia antes, obviamente. Não, ela me chamou no dia. No dia? 5 horas da manhã? Sim.
Tá vendo? Como Deus faz as coisas, né? E você acordou meio assim, sem entender nada. Eu tava posando na casa dela, o irmão dela já era meu namorado, né? Eu tava posando na casa dela, junto com ela, basicamente. Ela falou assim, então, o que você vai fazer hoje? Nada, então levanta. Basicamente foi assim que funcionou o meu primeiro tapete Corpus Christi. E apesar de ter todos esses anos, né, de igreja antes, eu nunca tinha participado do tapete. Sério, nunca tinha ido no Corpus Christi? Desde quando fui batizado com 12 anos, sabe, e participei das procissões de Corpus Christi todos os anos, mas eu nunca fui fazer o tapete Corpus Christi. Então, pra mim foi um convite, assim, e uma novidade. Assim, todos esses anos, né, o que eu tava fazendo da minha vida? No dia do Corpus Christi, que eu, né, que fazia, pintava, ia pra cima e pra baixo, nunca fui fazer um tapete de Corpus Christi. E chegando nesse dia, quando você viu aquele batalhão de pessoas ali, qual foi a tua sensação? Que era, assim, não tenho como explicar como é o trabalho do dia do Corpus Christi sem que um dia, pelo menos na vida, você tenha participado disso. Seja pra ver depois, mas ainda assim, quem vai pra ver depois, não vê, sei lá, quantas mil pessoas devem participar de toda essa preparação do tapete Corpus Christi. Ainda mais o nosso aqui, Diocese de Curitiba, que o tapete é gigantesco. Então, quantas mil pessoas não participam disso? E do nosso trecho do tapete, que é um trecho comprido, grande, e toda aquela gente, naquele horário, aqui costuma ser muito frio, nas primeiras horas da manhã, né, de junho ali, e aquela galera encapuzada. 6, 7 horas, né? Às vezes o clima tá frio. Aquela galera de gorro, de touca, de tudo quanto é jeito, colocando a mão naquela serragem gelada, porque ela é meio molhada, fica com os dedos tudo congelando, e vê tudo aquela galera que, gente das mais diversas áreas, que faz dos mais diversos estágios da vida, gente da faculdade, criança, mãe que leva criança, idosos, né? Sim, e toda essa galera envolvida justamente para fazer acontecer esse ide de Cristo, essa passagem de Cristo que sai do sacrário, que a gente vai visitar e que é singelo, é pequeno dentro do sacrário, mas que sai do sacrário e vai em busca das pessoas e de todas essas pessoas que trabalham para que tenha esse tapete, tenha esse ide, para que funcione. Então, assim, é inexplicável a participação do Corpus Christi. Jesus vindo ao encontro de todas as pessoas, né? De todas, aqui é de todas, estou falando de todas as pessoas, né? Então nós vemos naquele dia pessoas que estão em estado de rua, em situação de rua, vemos pessoas, né, que são turistas, pessoas que são de outras denominações, mas que lindo isso, né? Que Jesus, como você falou, esse ide, Jesus vem, né, ao encontro. E aí, na sua história, naquele momento, você acordou 5 horas da manhã, né? Assim, sem saber o que estava acontecendo, né? Nessa loucura, veio, se impactou com aquele momento, aquele batalhão de pessoas, encontrou a Lourdinha lá no dia que você não conhecia. Né? E aí, né? Você observou aquele momento, então, que Jesus também veio vindo, sem saber ainda o que estava acontecendo. Como é que foi aquele momento, né? Aquele momento, o ápice, né? Lógico, o ápice ali é a Santa Missa, não é sempre a Santa Missa, mas depois a procissão, que é o momento que Jesus, né? Presença real na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento do altar, ali no ostensório, vem caminhando com as mãos dos padres, dos bispos, né? Do arcebispo na rua, e naquele momento que chegou no tapete que você estava fazendo, como é que foi essa experiência? O extraordinário escondido, que é muito simples. A gente pensa no pequeno, é muito simples. Eu acordei, um dia da minha vida, levantei da minha cama cedo, fui lá, fiz um pedacinho do tapete. Mas quando a gente pensa no extraordinário que tem por trás de tudo isso, porque isso que é ser igreja, são pequenas mãos, né? Fazer parte do corpo de Cristo, são pequenas mãos que vão construindo esse todo, né? E ali são pequenas mãos, igual a Dani, que faz o detalhe do detalhe para que fique retinho para Jesus passar. E essas pequenas mãos, esses pequenos carinhos somados, e ver Jesus passando ali por onde a gente fez. Pode ter sido, eu fiz 30 centímetros por 30 centímetros ali. Mas ver
extraordinário você poder participar e ter essa sensação de unidade de igreja. Assim, não, Cristo me chama, é para mim também. Não é algo fora, não é para as outras pessoas, é para mim. Eu preciso fazer parte disso, eu preciso colocar a mão na massa para fazer isso acontecer. Então, essa sensação e ter essa noção desse extraordinário escondido, às vezes, né, num pão ázimo, que é consagrado pelas mãos do sacerdote e que é o próprio Cristo, né? Essa realidade que a gente vive na pele. Então, é indescritível. Olha só que lindo, viu? Essa experiência, essa vivência, né, que a Lavínia teve no Corpus Christi, você também pode ter. Né? Colocando as suas mãos, colocando-se à disposição, mesmo sem entender, sem saber, né? Chega lá, vem junto, vem com a gente que no caminho a gente explica, né? Assim, vem comigo, né? Vem comigo que no caminho a gente explica o que você vai fazer lá, mas saiba que as suas mãos fazem a diferença. E isso é vocação, é chamado, né, Lavínia? Sim. Uhum. Né? Cada um dentro da sua própria realidade, dentro da sua própria circunstância, é chamado por Cristo. Então, e é muito visual nesse dia de Corpus Christi que isso é de fato, porque a gente não sabe com que trabalha a maioria das pessoas que estão naqueles quilômetros de tapete. A gente não sabe de onde veio, como veio, mas tá ali. Advogada, designer, não é? Médicos, né? E todos os bastidores também que a gente não vê. Às vezes, eu que nesse dia fui chamada às 5 da manhã para estar lá, não tinha a menor consciência de que tinha arquiteto, tinha gente que passava no TNT, e não tinha essa dimensão do que era de fato esse trabalho, né, de Corpus Christi, do tapete de Corpus Christi. E aqui a gente não falou ainda da parte burocrática, porque muito antes disso, ainda tem uma outra equipe que faz todo o processo do quê? De reserva, de liberação, dos alvarás, né? Da preparação do trânsito, porque, gente, tudo é bloqueado, com muita segurança, com muita organização, para as pessoas que também estarão lá atuando, né? Preparando o tapete, fora a missa, né? Todo esse conjunto de ações que são harmoniosas, que acontecem no dia de Corpus Christi Curitiba, né? E, Lavínia, agora, olhando, né, ali para a nossa câmera, né? Eu queria que você falasse para todos, então, o que é o Corpus Christi para você? Né? Para você. O Corpus Christi é o id do próprio Cristo, né? Que sai do sacrário, lá da nossa catedral, mas é o id do próprio Cristo séculos depois, que constantemente continua nos chamando, puxando uma cordinha no coração de cada um e que vai pelas ruas, como a gente comentou, às vezes pessoas em situação de rua que às vezes não se sentem confortáveis em entrar na igreja, às vezes não acham que ali é o seu ambiente, mas Cristo sai às ruas, vai atrás dessas pessoas, porque nós queremos todas as almas, né? De 100 almas nós queremos a 100. Então é esse id de Cristo, esse contínuo chamado de Cristo que continua por todos os séculos, né? Então esse para mim é um dos maiores sentidos do Corpus Christi, que é o próprio Cristo, né? Singelo como foi, caminhando pelas ruas buscando todos os corações. Muito bem, é isso, singelo como ele foi, e continuará sendo para todos nós. Olha, continue nos acompanhando aqui, porque os bastidores de Corpus Christi tá maravilhoso, e as histórias inspiradoras como da Lavínia agora, com essa emoção e com essa alegria de servir sempre a Cristo Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e nesse dia participando do tapete lá com todos os amigos e irmãos, né, do Opus Dei. Sintonizado aqui, compartilhe as nossas redes, né, e mande para todas as pessoas para eles saberem tudo que está acontecendo no Corpus Christi Curitiba, o maior Corpus Christi do mundo.